O Evangelho de Lucas, capítulo 5, versão fácil de ler. Os primeiros discípulos. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão se ajuntou ao seu redor, apertando-o para ouvir a mensagem de Deus. Jesus então viu 2 barcos perto da praia. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as suas redes. Ele entrou no barco que era de Simão e lhe pediu que afastasse um pouco o barco da praia. Depois, ele se sentou e começou a ensinar a multidão. Quando ele acabou de falar, disse a Simão: "Leve o barco para onde o lago é mais fundo, e você e seus companheiros joguem a rede para pescar." Simão lhe disse: "Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas como manda jogar a rede, eu obedecerei." Quando jogaram a rede, pegaram tanto peixe que as redes deles estavam quase arrebentando. Então, fizeram sinal aos companheiros dos outros barcos para ajudá-los. Eles foram e encheram 2 barcos de tal maneira que quase se afundaram. Simão Pedro, quando viu isso, se ajoelhou aos pés de Jesus e disse: "Afaste-se de mim, Senhor, pois sou um pecador." Ele disse isso porque tanto ele como os outros estavam muito assustados com a quantidade de peixe que tinham apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu e companheiros de Simão, também estavam muito assustados. Então Jesus disse a Simão: "Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente." Eles então arrastaram os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E aconteceu que, enquanto Jesus ensinava numa vila, lá também apareceu um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, o homem se ajoelhou com seu rosto encostado na terra e pediu: "Eu sei que se o Senhor quiser, pode me curar." Então Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: "Eu quero, fique curado." No mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus então lhe deu esta ordem: "Não conte isso a ninguém, mas vá e se apresente ao sacerdote. Ofereça o sacrifício pela purificação como Moisés mandou. Faça isso para provar que você está curado." Mas a sua fama se espalhou cada vez mais, e grandes multidões se ajuntaram para ouvi-lo e para serem curados das suas doenças. Ele, porém, sempre ia para lugares solitários para orar. Um dia, quando Jesus estava ensinando, achavam-se presentes alguns fariseus e professores da lei, vindo de todas as vilas da Galiléia e da Judéia e da cidade de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com Jesus para realizar curas. Alguns homens chegaram trazendo um paralítico numa maca e tentavam levá-lo para perto de Jesus. E como não tinham conseguido entrar com ele por causa da multidão, subiram no telhado e por entre as telhas abaixaram a maca no meio das pessoas que estavam ali e o puseram diante de Jesus. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse: "Homem, os seus pecados estão perdoados." Os professores da lei e os fariseus começaram a perguntar a si mesmos: "Quem é este homem que está ofendendo a Deus com essas palavras? Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus?" Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse-lhes: "Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas eu vou lhes mostrar que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados." E então disse ao paralítico: "Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa." E imediatamente ele se levantou, pegou a sua maca e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram maravilhados e muito impressionados, e por isso louvaram a Deus dizendo: "Que coisa maravilhosa nós vimos hoje." Depois disto, Jesus saiu e viu um cobrador de imposto chamado Levi,
que estava sentado no posto de cobrança, e lhe disse: "Siga-me." Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Levi deu um grande banquete em sua casa para Jesus. Muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam comendo com eles. E os professores da lei e os fariseus se queixavam aos discípulos de Jesus: "Por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e pecadores?" E Jesus lhes respondeu: "Aqueles que estão bem não precisam de médicos, mas sim aqueles que estão doentes. Eu vim para chamar os pecadores para se arrependerem, e não os justos." Os discípulos de João jejuam frequentemente e fazem orações, e o mesmo acontece com os discípulos dos fariseus. Os seus discípulos, porém, estão sempre comendo e bebendo. Jesus perguntou: "Vocês acham que podem obrigar os convidados do noivo a jejuarem enquanto o noivo estiver com eles? Claro que não. Mas virá o tempo em que o noivo será levado para longe deles. Daí então jejuarão." Jesus lhes contou uma parábola: "Ninguém corta um pedaço de roupa nova para remendar numa roupa velha. Se fizer isso, além de estragar a roupa nova, o pedaço novo não vai combinar com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Se fizer isso, o vinho novo arrebentará os odres velhos. O vinho se derramará e os odres ficarão arruinados. Deve-se colocar vinho novo em odres novos. Ninguém, depois de beber vinho velho, quer vinho novo, pois diz: o vinho velho é melhor." E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.